também sobre a chance de o Flamengo perder Lohan, seu grande astro das categorias de base e alvo do Manchester City. Falo sobre Kik Setien no Botafogo, as últimas do Vasco. Hora de falar sobre o Botafogo e a chance de Kik Setien, ex-técnico do Barcelona, assumir o clube. Vale a lembrança de que o Botafogo perdeu alguns dias importantes em negociações com Carlos Carvalhal. O técnico português deixou bem claro que prefere trabalhar na Europa, especialmente na Inglaterra, e diante do não acordo, houve uma mudança no alvo de John Textor, dono da SAF do Botafogo, passou a tratar com Kik Setien, técnico espanhol, 65 anos de idade, desempregado desde setembro do ano passado, quando acabou demitido pelo Villarreal. O grande trunfo do Kik Setien é ter passado pelo Barcelona. Fez um bom trabalho no Barça? Não. Passagem discreta, temporada de 2020, com direito a uma eliminação vexatória diante do Bayern de Munique. De qualquer forma, é alguém com um currículo interessante, passagens, por exemplo, pelo Betis, pelo Barcelona, pelo Villarreal, e alguém certamente com mais nome e com mais currículo do que os técnicos estrangeiros que o futebol brasileiro costuma empregar. As negociações entre o John Textor e o Setien estão em fase inicial e a ideia é que ele possa ser contratado ao longo da semana. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre a 777, informação importante e exclusiva. Vasco tem pago absolutamente em dia salários e direitos de imagem de atletas, mas tem tido dificuldade em fazer o pagamento das comissões aos empresários responsáveis pelas transferências desses jogadores. Antes de gravar o vídeo, consultei 3 empresários diferentes que me afirmaram que têm dinheiro a receber em atraso do Vasco e, por consequência, da 777. Vale a lembrança de que o Vasco tem sido um dos clubes que mais faz investimentos em contratações desde a temporada passada. Em 2023 foram cerca de 120 milhões de reais, só atrás do Flamengo. Vasco e Bahia fizeram investimentos parecidos, na atual temporada mais 100 milhões de reais. Os negócios mais caros desse ano, 32 milhões de reais para a contratação do João Vitor, 26 milhões de reais para a contratação do Watson e mais 24 milhões de reais para a contratação do Esforça. Nicola, quais são esses empresários com comissões em aberto? Os 3 me pediram para não serem identificados com medo de represálias, mas eles asseguraram que a 777 tem tido enorme dificuldade em fazer os pagamentos das comissões em dia. Nicola, mas será que esse tipo de atraso pode acabar surtindo alguma situação em relação ao Pedrinho? Só para lembrar, o presidente do Vasco, isso eu já contei para vocês faz tempo, busca por erros da 777 para tentar tirá-los do poder, para fazer com que essa parceria seja extinta. Não dá para dizer que a partir de atrasos nos pagamentos das comissões a empresários, isso possa refletir ou resultar numa rescisão de contrato. Vai precisar haver certamente causos mais importantes. E tem muito torcedor do Vasco que está torcendo para que a 777 deixe o clube. Hora de falar sobre o Flamengo, informação importante e preocupante. O atacante Lohan, tratado como a grande joia da base do Flamengo nos últimos tempos, disse não à primeira proposta de renovação de contrato com o Fla. E acompanhado a essa notícia, vale a informação de que o Manchester City está de olho no atleta de só 17 anos de idade. Lohan, que acabou de ser absolutamente decisivo na conquista da Taça Libertadores da América Sub-20, título inédito do Flamengo. Ele marcou um gol e deu uma assistência na decisão contra o Boca Juniors, vitória de virada por 2-1. Lohan tem contrato com o Flamengo relativamente longo. Não se encerra nesse ano, se encerra apenas em dezembro de 25. Ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça apenas na metade do ano que vem. A multa rescisória para o exterior também é bem tranquila. 50 milhões de euros ou 270 milhões de reais. O Flamengo está preocupado em dar um reajuste salarial para o atleta, para garantir um aumento da multa rescisória no exterior, mas em especial a multa rescisória no Brasil. A multa hoje no Brasil é baixa. E diante do assédio de um clube do grupo City, o Manchester City, existe a preocupação de que o City possa comprá-lo por uma multa baixa, possa comprá-lo com uma multa baixa no mercado nacional, vindo do Bahia essa proposta, e depois o repasse para o grupo City. Além do Manchester City, o Crystal Palace e o Newcastle também estão de olho no jogador. A última informação sobre o tema, em setembro do ano passado, o Lohan renovou ou assinou um contrato com uma das principais agências do futebol brasileiro, a Roc Nation, que foi fundada recentemente e tem como um dos acionistas o rapper Jay-Z. Essa empresa, só para vocês entenderem o perfil, ela conta com atletas como Vinícius Júnior, Endrick e Gabriel Martinelli, são 3 grandes joias do futebol brasileiro. Falar sobre Iago.
meio atacante do Nova Iguaçu e especulado desde a semana passada como possível reforço do Corinthians. A informação foi trazida em primeira mão pelo Renato Nalesso, mais conhecido como Cascão, diretor do programa do Neto. Ele participa de um podcast chamado Alambrado Alvinegro e contou na semana passada que o Iago interessa ao Corinthians. Mandei mensagem na manhã dessa segunda-feira por um dirigente importante do Timão. Essa pessoa admitiu que o nome do Iago está sendo avaliado pelo Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. O Timão ainda não tomou a decisão de abrir negociações, porque avalia se o atleta de 22 anos de idade, que não conseguiu jogar no Fluminense, mas vai muito bem no Nova Iguaçu, teria experiência e mais do que isso, teria coragem, teria personalidade para jogar num time grande como o Timão. Essa é a grande dúvida que existe dentro do Cifute antes de abrir negociações. Atleta que está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, data em que termina a Série D do Brasileiro, mas que não deve continuar no Nova Iguaçu. Recentemente o Eranildo, que é pai do Iago e também seu empresário, deu uma entrevista a um podcast afirmando que não pretende devolver o seu filho ao Fluminense se não for para ter oportunidades. Ele lembra que durante 1 ano e 2 meses o Iago passou despercebido, ninguém deu chances para que ele pudesse jogar no Fluminense, se referindo obviamente ao Fernando Diniz, e é isso que ele não quer para o filho dele daqui para o restante. Então, se o Fluminense não indicar que pretende utilizá-lo, o Eranildo vai buscar um outro clube disposto a comprar o jogador. O que você pensa sobre o Iago? Temporada atual com a camisa do Nova Iguaçu de 12 jogos, 3 gols e mais 3 assistências, 22 anos de idade, tem muito talento. Só que ele ainda oscila muito dentro do jogo, vive momentos muito bons e momentos de esquecimento. Então acho que ele precisa ser um pouquinho mais regular, mas me parece bastante promissor. Também queria saber a sua opinião, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!